Oi pessoal, sou Marcelo Silva, o Head da área de consultoria da W2Com, e hoje nós vamos falar sobre como a Bravo 360, nossa ferramenta de análise de riscos, pode ajudar a sua empresa a lidar com um momento de crise e como ela pode usar essa experiência para se fortalecer e lidar melhor com os desafios do mercado. Nesse momento de pandemia, muitas empresas estão realmente tentando se reinventar e fazendo das tripas coração para conseguir atravessar esse momento complicado. No entanto, um trabalho publicado pela consultoria McKinsey a respeito de resiliência corporativa trouxe uma informação bastante interessante. Eles montaram um estudo baseado no comportamento de algumas empresas, e quando eu falo comportamento, na verdade, é resultado econômico de algumas empresas de 2005 para cá. Vocês devem se lembrar que em 2008 o mundo passou por uma ruptura bastante grande na forma como nós lidamos com uma série de controles e quanto a como planejamos algumas coisas. E aí eles pegaram, a partir de 2005, empresas que em 2008 se deram muito mal e outras que nem notaram aquele processo. E perceberam que entre aquelas que nem sentiram tanta dor daquele momento, não sentiram a dor no seu resultado final, eles não só não sentiram, como também cresceram. E aí é um número bastante grande de empresas e foram ver o que esses caras tinham feito. E perceberam um conjunto de ações presentes na maior parte delas, que eles resumiram em 15 tópicos organizados em 5 grupos. É um trabalho bastante interessante. No link dessa apresentação, vou colocar para vocês poderem ver e acessar esse material. É bem legal de ver e de tentar entender esse trabalho que eles fizeram, que ajuda a gente a poder entender como lidar. Uma receitona de bolo não é mágica, né? Não fala de tudo que pode acontecer, mas é bem interessante de ver essas 15 práticas resilientes que as empresas podem fazer. Pois bem, consulta lá o material da McKinsey, que é bem legal, só que aqui a gente está para falar de como a GL Bravo 360, que é a nossa biblioteca de boas práticas de governança, pode ajudar a sua empresa a atravessar um momento de ruptura, por exemplo, como esse que a gente está vivendo, e como sair fortalecido disso. Eu vou abrir aqui uma apresentação para poder guiar essa nossa conversa. Me acompanhe. Vamos ver então como a GL Bravo 360 pode ajudar a sua empresa. Aqui nós temos 4 tópicos que organizam 5 atividades que podem ser em que a Bravo pode ser empregada. A primeira delas, que está apontada aí, é a necessidade da transformação rápida. Bom, neste momento de incerteza, está todo mundo mexendo em custo, mexendo em tamanho de pessoal, a gente está aprendendo a lidar com a realidade de trabalhar em casa, que a gente não fazia isso, muitos de nós não, ou não com a frequência com que fazemos hoje, de modo que é necessário você reinventar todo um conjunto de controles que você tinha, mas que agora você está adaptando na medida em que estão acontecendo, está trocando pneu com o carro andando. Pois bem, como você vai desenvolver a disciplina e a cadência para esses controles internos? A Bravo pode te ajudar, porque ela foi construída basicamente em função disso, de oferecer cadência e organização para os controles. É justamente este valor agregado nela que ajuda no planejamento de indicadores de resiliência para lidar com o novo normal, que é a segunda forma de como a Bravo pode te ajudar. Na medida em que a empresa conseguir pensar além da crise e estabelecer paradigmas para isso, baseado no próprio comportamento dela, no que os executivos estão aprendendo, porque uma coisa que se faz hoje em dia é assistir o webinar, não é? Para tentar entender como fazer e deixar de fazer. Todo esse aprendizado pode virar controle para a empresa. E esses controles vão precisar de disciplina, vão precisar de estruturação, e a gente consegue ajudar as empresas, não só com o código da ferramenta, né, no caso com a ferramenta em si, na forma de SaaS, como também na consultoria, com a metodologia, para ajudar as empresas a construir esse desenho do esqueleto do novo normal e orientar a resiliência e colocar dentro da ferramenta. Lá naquele estudo que eu citei, o pessoal também percebeu que as grandes empresas que sobrevivem a essa onda de choque têm como prática fusões e aquisições. Não é porque as empresas ficam baratas, não, mas é porque eles conseguem perceber que com a experiência e o know-how que eles têm,
Eles conseguem ser bastante agressivos na recuperação para agregar novos negócios. A questão é que quando você faz uma fusão, nem sempre a integração é simples. Eu já vi pessoalmente casos de integração demorar de 1 a 2 anos para acontecer e é muito custo. Bom, se você está crescendo, está comprando uma empresa, está agregando um novo negócio para expandir market share e está usando isso como resposta ao momento de crise, você não pode esperar 1 ano para essa fusão dar certo. Pois bem, neste caso, a Brava oferece suporte automatizado para esse processo de fusão, ajudando você não só na parte de adequação do valuation, identificando fatores de risco que um valuation normal não identifica, como também oferecendo a escadinha para você poder construir esse seu crescimento paulatino. E aí a gente vai para o modelo, ajuste no modelo operacional da empresa, no sentido de, primeiro, você ganhar agilidade. Quais são os controles e qual que é a forma mais adequada de se comunicar com o board. A Brava oferece esse tipo de leitura a partir de indicadores numéricos e semafóricos que ajudam a organização a achar a informação que precisa, desde qual seja a área de negócio mais vulnerável, a área de negócio mais distante da realidade, o serviço de TI mais pendente, a postura de TI mais adequada, qual que é a área que requer maior esforço de investimento, qual requer maior esforço de endomarketing. A gente consegue montar um mapa com todas essas informações para garantir que a tomada de decisão ganhe a agilidade que ela precisa. E, consequentemente, a gente ajuda a reconstruir o modelo operacional de gestão, sobretudo da parte de governança. A ferramenta tem uma série de mapas, de índices, de gráficos, que vai ajudar você a tomar decisão nessa hora. Esses são só alguns modelos, são só algumas opções de como você pode usar a Bravo para poder auxiliar a sua empresa neste processo, tanto de lidar com a crise, quanto de transformação necessária para poder sair dela mais fortalecido. Bom, talvez você esteja se perguntando como que a Bravo consegue atender toda essa demanda, né? Atender esse escopo bastante amplo de disciplina, reorganização. Tem até um artigo no Valor Econômico, agora do final de maio, da professora Betânia Tanuri. Depois eu vou colocar na descrição deste vídeo o link para o artigo dela, em que ela fala sobre uma doença comum nas empresas, que é número excessivo de reuniões. Pois bem, como que a Bravo ajuda a gente neste cenário todo? A Bravo é uma metodologia orientada a boas práticas de mercado. A boas práticas me refiro tanto na parte de governança quanto na parte de TI. Então nós usamos os fundamentos do índice Dow Jones para a parte de meio ambiente, para a parte social, para a parte de governança, para a parte de economia. Na parte de tecnologia utilizamos o COBIT, a ITIL, a ISO 20000, ISO 27000, o Octave para a questão de riscos, a ISO 31000, todo esse conjunto de elementos está fundamentado ali. Usamos uma série de estratégias de abordagem baseada em psicologia do comportamento humano, a gente vai de Freud a Piaget. Com este conjunto, nós temos um sistema baseado em inquéritos em que a gente vai falar com os stakeholders da organização, tanto os que prestam serviços para o negócio, quanto aqueles que absorvem ou percebem o valor desses serviços. E a partir da associação dessas respostas que a gente monta os mapas de riscos, os painéis, os dashboards. Esses mapas vão orientar o executivo a poder entender se a informação de direcionamento que ele está dando está voltando como resultado que ele espera, não só para o indicador econômico, mas também pela capacidade de poder lidar com as incertezas, ou, no frigir dos ovos, para ele aprender a não ser frágil, a antifragilidade, que é o que a gente precisa numa hora dessa. Bom, se você quiser ver o sistema funcionando, ver uma demonstração, entender como é isso, poder, inclusive, fazer uma prova de conceito na sua organização, fala com a gente. Os dados de contato vão aparecer aqui na tela e nós estamos à disposição para esclarecer e demonstrar como podemos de um jeito bastante rápido, e rápido eu falo, dependendo do tipo de avaliação, a gente consegue fazer em algumas horas, poucas horas, estou falando aí de 1 ou 2 dias, ou um projeto mais complexo que a gente tem que
permear mais a organização, e a gente está falando aí em algumas semanas, mas é sempre a abordagem nossa é bastante precisa, né, e adequada para o tipo de investimento que a gente está tratando aqui, de proteger nas organizações. Então, converse conosco. Estamos ao seu dispor e, desde já, agradeço a sua atenção e o seu tempo dedicado aqui conosco.